Deus levanta seus profetas para advertir seu povo. No entanto, religiões pagãs, seitas e heresias já haviam lhe dominado. Mesmo assim, Deus não desiste de sua criação e se manifesta através de sinais, se comunicando diretamente com o homem e, finalmente, entregando seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para sabermos toda a história da criação e desmascarar tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisamos entender que a Bíblia fala. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 18 e verso de número 19. Quantos acharam? Diga: eu já encontrei. Lucas capítulo 10, verso de número 18 e o verso de número 19. Quantos acharam? Diga: eu já encontrei. Que diz assim: eu vi Satanás caindo como um raio. Verso 19: eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião, e sobre o poder do adversário, nada nem ninguém vos fará dano algum. Eu vou repetir: eis que eu vos dei poder, elevante a minha sala. Eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do adversário. Nada nem ninguém vos fará dano algum. Observa que esses dois versículos que nós acabamos de ler ou mencionar, você percebe que Lucas capítulo 10, verso de número 1, Jesus ele vai chamar 72 homens, ou algumas traduções 70. E Jesus ele vai dar uma ordem muito importante para os 70 discípulos. Jesus está dizendo: vão de 2 em 2, nos lugares que eu ainda irei de ir. Só que você vai perceber que Jesus está dizendo a seguinte palavra: vocês vão ir na minha frente, e depois que vocês for na minha frente, certamente depois eu irei atrás de vocês, mas vocês vão na minha frente, e aonde vocês pisarem a planta dos pés, saiba que vocês não estão sozinhos, que eu estou juntamente com vocês, porque Jesus estava dizendo: ide em lugares aonde eu vou ir. Jesus estava dizendo para eles: fique tranquilo, porque no determinado lugar que vocês chegar, eu quero que vocês entendam que vocês não estão sozinhos, mas que vocês entendam que eu estou juntamente com vocês. Jesus está dizendo: vocês vão pisar em casa. Jesus está dizendo: vocês vão pisar em cidade, vocês vão pisar em aldeia, vocês vão pisar em território do adversário,
Mas eu quero que vocês entendam que aonde vocês chegar, o vosso adversário não vai prevalecer. Jesus estava dizendo a seguinte palavra: Jesus estava dizendo, aonde vocês chegar, o paralítico vai ter que levantar. Aonde vocês chegar, o cego vai ter que enxergar. O mundo vai ter que falar. Aquele morto vai ressuscitar. Aonde você chegar, você percebe que ele estava dizendo: não precisa ficar com medo, porque eu vou estar juntamente com vocês. Vocês vão chegar em determinado lugar, que vocês vão dizer para o paralítico: em nome de Jesus, levanta, e o paralítico vai ter que levantar. Vocês vão chegar no cortejo fúnebre, e vocês vão entrar e vão dizer: morto pode ressuscitar. Vocês vão dizer: mudo pode falar, cego volta a enxergar, surdo pode ouvir novamente. Aonde vocês pisar a planta dos pés, Satanás não vai ficar no meio de vocês. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, porque vocês estão indo porque eu estou mandando. E se eu estou mandando vocês ir, pode ter certeza que eu vou garantir a chegada de vocês. Fica tranquilo, não precisa ficar com medo. Você percebe que o próprio Jesus, ele está dizendo a seguinte palavra: aonde que vocês pisar, vocês vão pisar comigo. Aonde vocês chegar, vai chegar comigo. Só que você vai perceber que eles, depois que receberam a missão, eles vão ter que voltar para Jesus, dizendo: Jesus, a nossa obra foi concluída e nós acabamos de fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. A missão foi dada e missão foi cumprida, porque o verso de número 17 está dizendo que os discípulos chegou e eles estão dizendo: Jesus, em teu nome até os demônios nos submetem. Jesus está dizendo: que bom que isso vai acontecer, ou que isso aconteceu, porque ele está dizendo: Satanás, ele teve que bater retirada. Ele não aguentou quando a gente abriu a boca e disse em nome de Jesus, bate retirada. Satanás bateu em retirada. Você tem que ver o que aconteceu. A obra foi grande, foi mistério na terra, foi manto para tudo quanto é lugar. O paralítico, Jesus, você tem que ver o que aconteceu. O paralítico levantou. Quando a gente disse em nome de Jesus, ele teve que se levantar. Jesus foi um mistério tremendo. A glória de Deus manifestou. Era só de chegar no ambiente, abrir a nossa boca e dizer em nome de Jesus. O mudo falava, o cego enxergava, o morto ressuscitava, cadeias era quebrada, aquele bêbado era liberto. Você tem que ver o que aconteceu, Jesus. O poder de Deus manifestou, a glória de Deus manifestou, o poder de Deus era visível. Você tem que ver, Jesus, o que aconteceu quando a gente abriu a boca e liberou o teu nome. O mistério acontecia. Jesus está dizendo, verso de número 18: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Pastor, não estou entendendo. Jesus estava levando Isaías 14, verso 12. Jesus estava dizendo a seguinte palavra do profeta Isaías. Isaías 14, 12. Como que tu caiu do céu? Você não entendeu? Vou repetir. Jesus estava dizendo: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ele
estava dizendo: sabe como que Satanás caiu? Por conta de 5 coisas. Pastor, que 5 coisas que é essa? A primeira coisa é eu. A segunda coisa é eu. A terceira coisa é eu. A quarta coisa é eu. A quinta coisa é eu. Pastor, não entendi. Satanás caiu por conta do orgulho. Pastor, não estou entendendo, vou repetir. Satanás caiu por conta do orgulho. Pastor, Satanás caiu por conta do orgulho? Sim, Satanás queria ser igual a Deus. Pastor, não estou entendendo, vou repetir. Satanás queria ser igual a Deus. Aí você vai ver que Apocalipse capítulo 12, verso de número 9, o texto diz que Satanás fez rebelião no céu, e por isso que foi lançado para a terra. Pastor, é por isso que Satanás caiu? Sim, por conta do orgulho que Satanás tinha. Pastor, Provérbios capítulo 16, verso de número 18, que por conta da soberba, isso é destruição, e a altivez é a queda do ser humano. Você não entendeu? Quem está de pé, cuide para que não caia. Por isso que 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 12, aqueles que estão de pé, cuida para que não caia, porque a soberba, porque o orgulho, a altivez é a queda do homem nessa terra. Aí Jesus está dizendo: eu vi Satanás cair, e sabe por quê? Verso 19: eis que eu vos dei poder. Eis que eu vos dei o quê? Eis que eu vos dei o quê? Eis que eu vos dei poder. Para quê? Para pisar em serpente e escorpião, e sobre o poder do adversário, nada nem ninguém vos fará dano algum. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo a seguinte palavra: aonde você chegar, nada vai acontecer. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo: eu te dei poder e eu te dei autoridade. Pastor, o que significa? Poder significa capacitação de algo que eu não sou capaz. E autoridade, eu vou te explicar como que é autoridade. É a mesma coisa de um policial. Do que? De um policial. Percebe que ele não é mais forte do que o bandido, mas por conta que ele é uma autoridade, de fato ele pode prender aquele bandido. Pastor, como assim? É o próprio Jesus dizendo: Satanás não vai querer sair do lugar que ele está, porque isso fala de demônios territoriais. Ele está dizendo: mas está comigo, aonde vocês pisarem a planta dos pés, Satanás vai ter que bater em retirada. Querendo Satanás ou não, batendo de frente ou não, vocês vão mandar Satanás embora. Me perdoa interromper você neste momento. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Se Deus está falando, se inscreva, ative o sininho e continue com esta palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu vos dei poder para quê? Capacidade de fazer o que você não conseguia fazer. Eu vou repetir aqui. É a capacidade do quê? De você fazer o que você de fato nunca conseguiria fazer se não fosse eu capacitar você a fazer o que eu quero que você faça. Vou repetir. Ele está dizendo: isso não é mérito teu, isso é mérito meu.
quando eu escolho, eu capacito. Aí ele está dizendo assim: eu vos dei autoridade. Autoridade é, por mais que não queira respeitar, mas vai ter que respeitar o teu comando. Não, você não entendeu, vou repetir. Autoridade significa, por mais que ele não queira, mas não tem que querer. Por quê? Porque você está acima, ele está embaixo. Vou repetir isso daqui. Ele está embaixo e você está em cima. Aí ele está dizendo, por mais que ele não queira, vai bater o pé, vai ir para cima. Mas ele está dizendo, 1 João capítulo 4, verso de número 4: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Satanás vai ter que bater em retirada, querendo ou não. Abra a boca para glorificar. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: Deus te deu poder, autoridade. Diga: Satanás hoje está batendo em retirada. Não, você não entendeu, vou repetir. Satanás hoje está batendo em retirada. Vou repetir porque você não entendeu. Satanás hoje vai ter que bater retirada, porque Deus te trouxe aqui para você receber poder, para você receber autoridade, para você se levantar, ir embora para tua casa, estufar o peito, entrar lá dentro e dizer: Satanás, a bagunça acaba, vai embora. Vou repetir. Sabe o que ele está dizendo? Satanás não vai fazer mais graça dentro da tua casa. Satanás não vai fazer mais graça na vida do teu filho. Satanás não vai fazer mais graça na vida da tua filha. Satanás não vai fazer mais graça na vida do teu esposo. Satanás não vai fazer mais graça na vida da tua esposa. Satanás vai ter que bater retirada. Urabacai, de Comanassi, de Orrebaraçá. Levante a sua mão para receber isso daqui. Arabá, Arabacanta, de Omadara, subteleplácia. Jesus está dizendo: Franz, vai descer uma avalanche de autoridade e de poder agora. Eu conto 10, abra a boca. Eu conto 9, abra a boca. Eu conto 8, abra a boca. Eu conto 7, eu conto 6, eu conto 5, eu conto 4, eu conto 3, eu conto 2, eu conto 1. Receba poder e autoridade agora, 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 agora. Receba! Abarata. Ei, você não entendeu? Ele está dizendo para você: a nossa luta não é contra o apóstolo, não é contra a bispa, não é contra eu. Será que deu para você entender que a tua luta é contra demônio? Pastor, não entendi, meus amigos. Ele dizendo: bispo Adalberto, sabe o quê?
A tua luta não é contra A, não é contra B, não é contra C. Efésios capítulo 6, 12. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o. Contra o. Você não entendeu? Satanás hoje não precisa fazer mais nada dentro do meio do povo de Deus. Vou falar. Por quê? Satanás no hebraico significa Satã. Colocar um contra um. Satanás está colocando o povo de Deus contra o povo de Deus. Só que você vai entender o quê? O quê? Lucas 10, verso 1. Ide de 2 em 2. Você não entendeu? Ele dizendo para você: ei, quando um cair, quando um cair, o outro levanta. Eu vou repetir isso daqui. Quando um cair, o outro levanta. Pastor, mas me explica o verso 19. Eis que eu vos dei poder, autoridade, pisar em serpente, escorpião e todo o poder do adversário. Agora segura, nada nem ninguém. Você não entendeu? Existem pessoas que são usadas pelo diabo, e você precisa entender que a luta tua não é contra ele, não é contra ela, mas é contra o diabo que está usando pessoas para se levantar contra a tua vida. Mas Jesus me deu autoridade para dizer que ninguém vai te tocar, porque tu é meu. Ninguém te toca, ninguém te toca. E aquele que levanta, ele vai botar para correr. Abra a boca para glorificar. Alabachanta como nasce teleplay, urabacanta de omandara sub teleplácia. Ninguém te toca, 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 ninguém te toca.